senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Descafeinados, onde sempre te convidamos para uma saborosa xícara de fé com uma pitada de inconformidade para os letristas. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 7. Nossa gravação, o tema de hoje, temos um casting especial, como sempre, recheado aqui de vozes femininas para podermos ter a nossa discussão de hoje. Lembrando você que nos acompanha pelo podcast, que você pode ver nosso rosto pelo YouTube, sempre pelo canal Descafeinados. E você que está vendo por YouTube, esse mesmo conteúdo é na verdade um podcast que você pode ouvir nas melhores plataformas de podcast disponíveis por aí. Sejam muito bem-vindos a mais essa gravação. Quero apresentar a vocês o nosso casting, então, antes da gente entrar na temática em si. Eu sou o Dani Bravo, falo aqui direto de Vila Velha, no Espírito Santo, e estou hoje com ela, Jennifer Costa, diretamente da grande interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Eu queria só complementar que é um privilégio, tá? Ver o nosso rosto no YouTube, então corra lá. Ô, louco. Se você tiver essa oportunidade, tá bom? Começamos com aquela boa dose de humildade. E de autoestima, entendeu? E de autoestima. Uma pitada de autoestima aqui nesse podcast. Amor próprio. Orgulho e amor próprio é mera questão de perspectiva. Muito bem. Temos também ela, Marcele Fradeschi, agora sim do centro de São Paulo. Seja muito bem-vinda à capital. Olá, bem feliz de estar aqui com vocês, bem centrão mesmo, na nossa metrópole paulistana maravilhosa. Você... que agora tá vazia. Tá? Pra quem já ouviu, Marcele, você andar na rua. Pra quem já ouviu você em outros episódios, que você mencionou algumas pitadas políticas aí, você dizer que você é bem centrão, é surpreendente. Eu viu? pensei nisso. Vou ser sincera. Pensei nisso, gente. Centrão de São Paulo, porque é politicamente olha, é perigoso. Centrão, nada surpreendente. As pessoas vão se revelando aos poucos. Muito bem. Exato. E agora, representando o Nordeste aí, diretamente da Bahia, temos a nossa querida Laís Lins. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada! Oi, minha gente! Estou falando de Cachoeira, Bahia. E para mim é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto que tanto amo. Agora, antes de entrarmos no tema... tema... E eu amo o seu sotaque, Laís. Acho maravilhoso. É uma mistura, na verdade, né? Eu sou pernambucana, então em Pernambuco a gente fala vice. Não tem esse... Não é a gente, é a gente. Então tem muita diferença, mas eu já morei em tantos lugares do Nordeste que cada lugar eu fui pegando um sotaque. Que hoje você é um mix o meu de próprio. Sim. Eu amo, gente. Não dá pra mim, sério. Agora, antes de entrarmos na discussão em si, eu preciso fazer um comentário sobre a Laís, que só vai dar pra ver quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Porque nós temos aqui, a Jennifer falou de amor próprio, então a gente começa a falar um pouquinho de moda, de estilo, né? E se você reparar, a Laís, ela está combinando camiseta, cabelo e fone. Cara, isso Meu é pra Deus, é verdade. Olha só como o Dani repara. Eu não tinha reparado o cabelo, Laís. Gente, eu não tinha visto isso. Você acredita que quando eu fui pegar a minha blusa... Quando eu fui pegar a minha blusa, eu pensei, todo mundo vai achar que eu gosto de vermelho. E eu não gosto de vermelho, gente. Cara, mas porém, o vermelho me ama. Então... É sua paleta. Por favor. Eu já achei que você ia falar assim, eu coloquei essa camisa vermelha porque era a única que tava passada no guarda-roupa. Ela não tá passada, porque inclusive. o vermelho te ama mesmo. Você que nos ouve fielmente pelo podcast, você pode continuar por aí no Conforto Podcast, mas apenas abra o vídeo para observar a combinação de fone, cabelo e camiseta, porque não é para todos, isso é para poucos. Tem que ter muito calibre. Tem que ter muito estilo. Ela tá monocromática. Na vibe, na tendência do momento. A tendência agora é monocromática? Eu queria um batonzão vermelho até o final desse podcast aqui, viu, Laís? Eu tenho! Então, já enquanto o Dani fala, você já retoca aí. Já passa esse batom aí. Enquanto eu vou enrolando aqui, né? Muito bem. Mas então agora, dito isso, e ficaremos com essa imagem até o final da gravação, nós temos agora
o nosso tema de hoje. E nosso tema de hoje, ele vai numa linha um pouquinho diferente. Assim, um pouquinho diferente nem tanto. Quem ouviu o episódio 6, o que a gente vai comentar hoje tem total conexão. Assim, quase que coincidentemente tem total conexão. Mas ele vai numa linha um pouquinho diferente, talvez, das outras temáticas que a gente está discutindo, e é isso que dá a beleza do nosso podcast, essa riqueza. Hoje vamos falar sobre autoritarismo e educação. Autoritarismo e educação. Para começar, a Laís, a gente sabe que ela é pedagoga e ela tem seus 2 filhos, certo? Marcele tem uma filha, né, Marcele? Uma filha, uma Qual a idade adolescente, 12 anos, gente. 12 anos. Ah, que Eita, fase maravilhosa. E a Jennifer também tem sua filha. É filha ou filho, Jennifer? Tenho. É filha. É filha? Pipoca é o nome dela. Pipoca, olha só que nome. Pipoca. Segue lá, gente. Pipoca _ Akita. Ah, tem um Instagram do cachorro. Tem. Que toda mãe de pet precisa do seu Instagram do pet. Muito bom. Eu tenho meu filho também, o Luca, de 1 ano e meio. Então a gente vai discutir aí /pedagogia /paternidade, né? Nas diferentes variedades. E, Laís, eu queria que você começasse, então, definindo um pouquinho pra gente, ou limitando o tema principal que a gente vai estar discutindo hoje, que é a ideia do autoritarismo. O que é isso? Quais são os limites dessa discussão? Situa ou norteia a gente aí, por favor. Então, galera que está nos ouvindo aqui, o autoritarismo, ele é um conceito oriundo da política, tá? Que parte da ideia de um sistema de liderança onde o líder tem um poder absoluto e onde há um poder central. Esse líder centraliza esse poder. O que acontece? As liberdades individuais acabam reprimidas, porque o mais importante é aquilo que está centralizado no líder. Então, é um conceito oriundo da política? É, mas esse conceito, ele atravessou as nossas casas, as nossas escolas e as nossas igrejas. E aí a gente vê o autoritarismo em nós, né? Em nós. Se eu estudando sobre o assunto desde que fui mãe, né? E até antes de ser mãe, percebo em mim frases, comportamentos autoritários. Então, a ideia da gente conversar hoje sobre autoritarismo é justamente entender até que ponto esse autoritarismo entrou na nossa vida cotidiana e a gente, às vezes, fala e se comporta como esse líder totalitário que centraliza todas as razões e as coisas só acontecem do jeito que ele pensa, né? Então, basicamente é isso. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa, mas... Eu achei ótima a sua definição. Eu até queria perguntar aqui, porque, bom, eu acho que além de vocês serem pais e mães de verdade, né? Vocês também estão relacionados à educação, fala de verdade. Né? Fala de filhos humanos. Filhos humanos. Muito bem. Obrigada, Marcele, que eu me senti até mal agora. Eu mesmo falando isso. Mas essa relação da educação também, né? Que eu acho que ela puxou esse gancho aí da educação. A gente tem muito essa relação da educação familiar e da educação básica na escola, né? De formação do indivíduo. E depois a educação superior, onde ele vai fazer algo que ele quer, mas isso vai perpassando, né? Assim, as etapas da vida dele. Então, tá presente. E em que momento, assim, a gente tem que lidar com isso tanto como pais, filhos, mas também como profissionais, né? Isso tá presente na nossa vida de todas as formas. Se eu puder comentar, eu já vou voltar lá atrás, onde eu acho que tá a raiz e a origem de tudo isso que a gente tá falando, que tem a ver com um relacionamento que foi quebrado lá no Éden, né? De toda a leitura bíblica do que a gente entende ali do relato, Deus criou ali homem e mulher numa condição de iguais, em que ele, Deus, era a fonte de onde eles iam buscar tudo aquilo que eles necessitavam. Ele é a fonte da vida, de suprir todas as necessidades, por isso que eles não precisavam fazer exigência para nenhum pro outro, sabe? Porque eles já tinham tudo que eles precisavam na fonte. E aí, eles tinham uma relação de igualdade. Ninguém precisava mandar em ninguém. Eles eram iguais, eles foram criados para ser uma só carne. E Deus dá para eles, assim, uma atribuição de sujeitar os animais, né? E cuidar ali da criação. E aí vem uma serpente
convence que eles poderiam ser um Deus, né, melhor, e depender de si próprios, e vende para eles essa ideia, né, de que estar no controle era melhor do que estar sujeito a Deus. E aí eles aceitam essa proposta da serpente, acho que numa tentativa mesmo, sabe, de querer ser Deus e suprir as suas próprias necessidades. E aí primeiro eles passam a ter medo de Deus, se escondem dele, e aí eles entram numa relação que eu acho que é onde exatamente começa todo o nosso... onde começa essa discussão aqui nossa. Que eles começam ali sentir vergonha um do outro e se acusar e se condenar. E um relacionamento que antes era regido ali pela graça, onde eu recebo da fonte tudo aquilo que eu preciso e eu não tenho que me preocupar, passa a ser regido pela maldição. Tem um autor que fala isso, eu gosto muito desse termo que ele usa, que passa a ser regido por essa maldição, que é um impulso de assumir domínio e controle sobre o outro, na tentativa de que ao exercer esse domínio e esse controle sobre o outro, as minhas necessidades, as minhas expectativas sejam supridas. Então aquilo que eu espero, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é melhor, isso vai ser suprido de alguma maneira por esse ser, esse outro, né? Só que esse outro, ele é tão finito quanto eu e ele não tem a capacidade de atender às necessidades, às minhas expectativas e nem suprir as minhas carências, né? E aí essa relação completamente invertida faz com que o ser humano comece a incorrer em práticas que são marcas mesmo dessa maldição e comece a adotar atos de dominação, de controle, que até em muitos momentos vão com uma roupagem espiritualizada, né? Mas nada mais passam do que de um afã de querer controlar, de querer dominar o outro para que a minha necessidade, em última instância, ela seja atendida. Quando o propósito de Deus era que todas as nossas necessidades e as nossas expectativas estivessem nele, e não nenhum outro ser humano, seja ele meu pai, minha mãe, meu filho, meu aluno, meu liderado, meu pastor, seja lá onde for, né? E aí a gente passa de forma ou passiva e sutil, ou às vezes quando a gente repara mais, né, quando existe um autoritário, quando ele já é mais agressivo e ostensivo na maneira dele se colocar, a gente passa a agir nessa maneira de dominação, né? E permitindo que a maldição entre na nossa vida. Só que Deus já tinha um plano muito antes disso acontecer, que era um plano do quê? De oferecer liberdade para o homem, de tirar ele dessa escravidão, dessa escravidão, né? Dessa maldição. E aí, quando a gente recebe e compreende a graça, a gente começa a viver esse relacionamento de liberdade. E eu acho incrível isso, porque eu acho que assim, essa liberdade que a gente recebe pela graça, quando a gente recebe, a gente entende ela de verdade, a gente começa a praticar e oferecer essa mesma liberdade para as pessoas. Mas eu acho que esse processo mesmo eu acho que é de desconstrução, sabe? De realmente investigar as nossas motivações, porque quando a gente olhar para elas, a gente pode sempre ver que toda vez que eu tento dominar o outro, existe uma necessidade minha, uma expectativa minha que tá por trás, e eu tô querendo que a pessoa atenda. E aí eu tô quebrando novamente essa minha relação com o pai de graça e liberdade, porque eu tô parando ela ali e não oferecendo isso pro outro. Então eu acho que esse talvez seja o pano de fundo de um assunto que parece, eu posso ser autoritário ou não. Em alguma medida a gente está sempre sendo autoritário, porque a gente está sempre tentando controlar e dominar as situações e os espaços. Ô Laís, eu queria que você desse pra gente, nessa discussão, um ponto de vista mais pedagógico. Então, agora que a gente já aqueceu um pouquinho, a Marcele já não só aqueceu, mas já entrou na discussão em si. Então, entrando na cabeça agora, eu queria que você desse um ponto de vista pedagógico dessa questão de autoritarismo e educação. Como que você norteia a gente aí nisso? Então, olhando pelo ponto de vista de uma educadora, né, eu poderia dizer para vocês que existem muitos malefícios em exercer uma educação autoritária. A gente já entendeu aí meio que as bases, né, de onde tudo começou e faz todo sentido. Existem muitas pessoas que usam o autoritarismo com uma desculpa de que as coisas precisam estar em ordem, né? Então, para que exista uma aparente paz dentro da sala de aula, dentro da sua casa, você precisa usar de autoridade ali, né? E
colocar ali ordem na coisa, então tem muita gente que usa isso. Eu acho importante falar um pouquinho sobre isso, mas para mim o maior malefício que a educação autoritária traz é a formação de sujeitos não pensantes. Então, olhando de um ponto de vista como educadora, eu vejo que quando a gente exerce autoridade, quando a gente usa, né, o autoritarismo como pano de fundo para justificar nossas atitudes em nome da ordem, dentro de uma sala de aula ou em casa, a gente acaba ensinando aquele sujeito a não pensar. Então, ele se torna preguiçoso, porque ele vai, de qualquer maneira, ele precisa obedecer a mãe, o pai, o professor. Então, por que ele vai pensar? Porque não faz sentido, sabe? E isso é muito prejudicial, porque aquele sujeito que não está disposto a pensar e refletir, a ter sua própria autonomia como pessoa, é um sujeito que se leva por ondas, qualquer onda, né? Qualquer teoria louca, a pessoa tá, legal, vamos lá. Porque não aprendeu a pensar. E porque ele é um cumpridor de ordens, né? Isso. E aí, assim, quem chega e dá uma ordem mais alta, ele aceita, porque ele não tem uma consciência. E a função da escola, a função do pai, né? Pra mim, eu sou muito assim, eu sou o tipo de pedagoga, né? De educadora, que penso muito sobre a nossa responsabilidade como família. Nossa função como pais e mães é ensinar nossos filhos a pensarem. Assim como a escola precisa fazer isso de uma outra maneira complementar, como pais, nós, como parentes, né? Como pais e mães, nós temos essa função. Eu preciso ensinar meu filho a pensar sozinho, ele não pode pensar só por mim. Porque quando você se for, quando a escola não for mais, não estiver por perto, quem vai pensar por ele, entende? Para mim, o maior malefício é esse, Dani. E a gente se acostuma muito, né, a fazer as coisas, a tudo. A gente cria um modo de operar. E imagina se desde criança a gente é ensinado a obedecer sempre a alguém, a não pensar, né? Pensarmos por si próprios. Então, eu acho que isso realmente cria um movimento de vida em que nós estamos sempre buscando alguém para obedecer. Então, se essa figura não está na escola, então eu vou procurar na política, vou procurar no meu ambiente religioso. Sim. Estou condicionado a viver sobre uma autoridade. E uma coisa legal, que eu acho que você falou uma palavra, você usou até uma palavra que muita gente entende como sinônimo, né? Você falou autoritarismo e autoridade, mas não são sinônimos, né? E acho que a gente até pode explicar um pouco mais aqui para que as pessoas entendam, porque a gente partiu do princípio que autoritarismo é negativo, né? E só que a autoridade existe e é necessária. Então, na sala de aula, eu sou uma autoridade ali, em termos de conhecimento, né? Eu estou ali numa figura, numa posição de autoridade em relação àquilo que estou fazendo, né? Ao conteúdo que estou lecionando, mas no sentido de liderança, de conhecimento, de mentoria, de acolhimento, alguém que eles podem contar. Então, a autoridade tem essa diferença do autoritarismo, que é uma imposição, numa atitude egoísta, né? Eu estou pensando nos meus desejos, e aí outros sinônimos que vieram na discussão, acho que foi a Marcele que falou, de uma coisa mais centralizadora, né? Partindo desse princípio da centralização, tudo tem que passar por mim, senão não tá válido, senão não vai funcionar, e tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma. E são situações completamente diferentes, né? Autoridade, o pai precisa ter autoridade para educar, né? Ele precisa ser essa figura, senão a criança vai por outros caminhos. Ela perde a referência, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você puxou essa questão da autoridade, Jenny, e eu queria que a gente refletisse. Como construir uma autoridade? Como construir autoridade diante dos filhos, por exemplo, né, dos alunos? Como eu posso construir essa autoridade? Baseada em quê? Se eu não vou impor as minhas ideias, né? E aí eu queria que vocês me dissessem como é que vocês acham que... Pensem em alguém, né, alguma figura de autoridade para você. E pensa como foi, por que ela conquistou esse espaço de autoridade? E aí? Nossa, que pergunta, hein? Pergunta ótima. Vamos pro jornalismo também. Eu acredito que essa autoridade... Eu gosto muito sempre de olhar para Deus, sabe? Deus como a maior autoridade máxima na minha vida.
O que me faz, de fato, olhá-lo com essa característica. A primeira, para mim, é o amor, sabe? Perfeito. É o amor que ele me entrega a despeito do que eu entrego de volta. E eu acho que esse é um grande desafio, né, de qualquer autoridade. Seja ela pai, mãe, seja professor, seja um líder, amar a despeito do resultado que eu tenha como resposta, sabe? Então eu acho que o amor ele tem que estar acima de tudo. E o amor também, por mais que eu tenha essa função, esse papel, como a Jenny colocou, o amor me coloca ali numa relação com a pessoa, não numa superioridade. Então, por mais que eu seja mãe, eu não sou maior que a minha filha no sentido de que eu sou mais importante, eu tenho mais valor, de forma nenhuma. Eu tenho um papel diferente do dela de filha, né? Mas a nossa relação, ela tem que deixar claro que eu sou tão importante quanto ela, que ela é tão importante quanto eu. E ter trabalhar essa questão mesmo de... Me fugiu o termo que eu queria usar agora, mas mesmo de igualdade no sentido de importância, sabe? De importância, não de papel, é o que eu falei. De importância. E eu acho que outra característica que eu gostaria de citar, que eu acho importante também, pelo menos as pessoas que eu enxergo como autoridade na minha vida, que eu enxerguei ao longo da minha vida e enxergo ainda, elas têm uma característica que eu particularmente julgo muito importante, que é vulnerabilidade. Que é demonstrar que elas são falíveis, entende? Tanto quanto eu, elas também são falíveis, e isso cria comigo, e eu imagino que com a maioria das pessoas, que eu percebo isso, conexão. Porque essa pessoa, ela exerce um papel aqui de autoridade, mas ela tem uma conexão comigo que me aproxima, que faz com que eu não me sinta em nenhum momento inferiorizada, ou perceba que as minhas próprias dificuldades, as minhas próprias limitações, por exemplo, de um aluno, né? Vou citar aqui uma outra situação. O aluno, quando ele percebe, eu vejo isso muito porque eu já ensinei muita coisa e eu percebo isso com os meus professores. Os professores que eu mais amava na escola, na faculdade, eram os que se mostravam vulneráveis, que não eram os sabedores de todas as coisas, né? Que eu podia ter um canal aberto de comunicação, podia ir lá trocar ideia sobre qualquer assunto, mostrar inclusive aquilo que eu tinha dificuldade, que eu não sabia. E eu percebo que essa é uma característica que torna as nossas relações muito melhores, mesmo quando existe essa questão de ter uma função, existe uma autoridade aqui. Mas a nossa relação, ela não precisa estar num patamar de eu sou melhor e você é pior, você é inferior. Olha só que coisa interessante, né, que você trouxe. Quando eu construo uma autoridade baseada em amor, existe algo que está aí perpassando esse conceito aí, que é: eu sou igual a você. Eu te respeito como ser humano, entende? A gente tende, enquanto pais, e agora eu vou falar de mim, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, a achar que nosso filho sabe menos. Criança não sabe menos, gente. Criança sabe diferente da gente. Ela não sabe menos. Ela tá ali para nos ensinar também, é uma troca, né? Até só um parênteses rapidinho na sua fala, Laís. Eu até diria que a criança, dentro daquele conceito que eu falei no início de maldição, a criança ela também tá sobre esse regime da maldição, mas ela ainda tá menos contaminada que a gente adulto. Com certeza. Entende? Menos contaminada. Então, assim, ela tem muito mais a ensinar pra gente através da ingenuidade, da pureza, que eu digo pureza, assim, não no sentido de ausência de mal, mas assim, desse lado mais sensível dela, mais verdadeiro dela, do que a gente, que tá sempre tentando parecer, né? Então, eu acho que temos muito mais a aprender mesmo. Eu concordo muito com você, Marcele, quando você falou sobre vulnerabilidade, quase deu um salto na cadeira, porque eu acredito de verdade que a vulnerabilidade é extremamente importante numa relação de autoridade. Você se mostrar um indivíduo também aberto ao aprendizado, falho, é um caminho para uma relação saudável, para te tirar desse lugar do autoritarismo, né? Uma coisa também que para mim é muito chave nessa relação de autoridade, aí seja como pai, mãe ou como professor, né? E é uma coisa que eu levo para minha vida como professora,
porque eu sou professora universitária, eu não posso mandar nos caras. Se eu mandar, eles simplesmente não vão fazer. Eles vão virar as costas pra mim e vão me deixar falando sozinha. Vão desligar a câmera, né, gente? O áudio, ó. Hoje tá mais fácil ainda, né, Hoje é mais fácil ainda com o EAD, né? A pandemia, enfim. Mas é ensinar e usar a autoridade pela razão. Você mostrar o caminho que faz sentido, não aquilo que você quer, porque eu acho que às vezes o autoritarismo vai por um caminho completamente errado, sem sentido e com conceitos completamente tortos. Então, eu acho que o autoritarismo vem justamente para isso. Olha, isso aqui não faz muito sentido, mas eu estou mandando. É assim que deve ser, não pensa, só faz o que eu falo. A autoridade é um processo de racionalização, de inteligência. Este é o caminho. Olha como este caminho faz sentido, por isso e por isso. Então, é dessa forma, siga. E para construir essa relação racional de inteligência, de compreensão, e assim eu vou seguir um caminho, vou ter essa relação com você, eu acho que os elementos amor, vulnerabilidade são essenciais, assim, são complementares. Não tem uma coisa que vai ser a ferramenta necessária e única para você exercer uma autoridade decente, mas são várias chaves e essa racionalização, inteligência, você tomar uma decisão, né, baseado num conceito claro, é um caminho para uma autoridade saudável, para você não ficar influenciando as pessoas a fazerem o que você quer simplesmente porque você quer, sem razão. Então, eu tenho percebido isso, os alunos questionam muito na sala de aula, né? Mas por quê? Bom, eu quero que vocês façam isso e isso, tá, mas por quê? E aí, eu já vivi situações, por exemplo, exato, de eles pegarem o plano de ensino e falar, tá, mas você tá pedindo isso, mas isso aqui não tem a ver com a nossa ementa. Opa! Então, você entender que você não pode fazer o que você quer numa relação de autoridade. Tem que fazer sentido. Eles querem um motivo. E aí, se fizer sentido, então eu vou fazer. Tem um ponto que a Laís falou, uma expressão que ela usou, que a Jennifer retomou aí, que pra mim é o que mais me impactou até agora, que é a ideia de ensinar a pensar, né? E aí eu lembrei de um livro, a minha esposa, vou aproveitar aqui pra ganhar uns pontos e mandar um beijo pra minha esposa, Amanda Bravo, linda, maravilhosa. Ela de vez em quando ela lê, de vez em quando não, ela sempre tá na vibe de mãe, né, lendo livros sobre educação, etc. E aí teve um que ela de vez em quando ela seleciona alguns pra dizer, ó, lê aí você também. E como ela tem autoritarismo sobre mim, aí ela fala... Não é autoridade, veja que a gente já esclareceu. Não, ali é autoritarismo mesmo. Não, brincadeira. E aí... eu tava... Ai, Dani. Aí lendo esse livro específico, ele colocou esse raciocínio muito interessante. Estou falando da ótica de pai agora, né? Onde falava assim, olha, a gente passa muitas vezes a vida inteira tentando ensinar o filho a obedecer. Mas a gente sabe que quando ele completar 18 anos, a gente quer que ele ganhe independência. Não é que ele vai, a gente quer que um dia ele ganhe independência e comece a formar a vida dele. Então ela fala assim, ó, por que a gente se gasta tanto em ensinar o filho a obedecer, quando na verdade a maior parte da vida dele, em porcentagem, vai ser vivendo independentemente. Então, na verdade, a minha maior preocupação não é ensinar ele a obedecer quem é a autoridade, mas de fato ensinar ele a escolher, a pensar direito e tomar as melhores decisões. Claro que num momento isso passa pela disciplina, mas o objetivo final é justamente a escolha. Eu me lembro que esse conceito marcou muito na minha cabeça. E com o Luca aqui, claro, ele ainda está numa fase que é difícil ver isso de maneira prática, né? Mas esse conceito marcou muito na minha cabeça. E aí, eu vou fazer uma pergunta aqui de pai, eu vou fazer primeiro para a Laís, que é o seguinte, a gente está falando aqui de uma educação de autoritarismo e tudo mais, e já falando inclusive dos prejuízos que isso causa. Inclusive vindo da ótica bíblica, como a Marcele tem colocado para nós. Mas aí a pergunta que eu te faço, Laís, é o seguinte, como que eu posso identificar de forma prática de que esse autoritarismo está acontecendo? Por quê? Quando eu vejo, vou dizer eu, tá? Quando eu vejo que sou um cara externo a essa temática, quando eu vejo esse tópico, autoritarismo na educação, talvez alguém que leu o nome do podcast já pensou alguma coisa nisso, eu já lembro daquelas histórias que eu não vivi, que fique claro, mas que os avós contam, né? Que ia na escola e batia a régua na mesa, e batia na mão, e que mandava ficar na parede com o chapéu escrito burro e tudo mais. Ajoelhar no milho. Isso, então, autoritarismo é isso.
Autoritarismo é isso. Mas não, o que a gente está vendo aqui é que, na verdade, ele pode estar se aplicando ainda hoje, é uma coisa muito mais conceitual do que tudo isso. Então, como que eu identifico de que de fato está acontecendo? Tanto para eu perceber se eu fui impactado por isso, quanto para eu perceber se eu estou passando isso para os meus filhos, os dois grupos que estão ouvindo a gente aí hoje. Então, Dani, como identificar? Para mim, como mãe, você questionar-se o tempo inteiro se aquela ordem, aquele desejo que você tem que o seu filho realize, né, o que o seu aluno faça, ele está focado nos seus desejos egoístas ou no bem-estar do seu filho. É o primeiro ponto, assim, a gente tem que ficar o tempo inteiro se questionando por que eu estou agindo dessa maneira, por mim, pensando na minha imagem como pai, como mãe, entendeu? Eu vou usar um exemplo simples. A criança está no período do Terrible 2, né? Que é aquele período da adolescência da infância, que as pessoas Jennifer, falam. Grava isso, Gente, você eu não que é quero mãe ter de filho, pet sério. ainda, grava isso. Eu descobri depois que meu filho nasceu que existe uma adolescência do bebê. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, eu tô surpresíssima com essa informação agora, sério. Não vou conseguir lidar com duas adolescências, tem não dá. terminologia pra todas as coisas, é surreal. Eu fico perguntando até pra minha esposa, como que essa galera sabe? Nem ele sabe ainda que ele existe. Como é que essa galera sabe tudo que acontece? E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu fui mãe, eu também não conhecia o conceito. Então, eu passei por essa fase do meu filho, que vai fazer 12 anos, também tá na mesma fase que o seu, que a sua, Marcele. E aí, eu passei por essa fase e eu quase... 12. Eu quase enlouqueço, porque o Levi, ele é uma pessoa muito questionadora. E ele sempre foi um bebê, desde sempre. E eu me achava a pior mãe do mundo. Ai, por que será, não, Laís, que ele é questionador? Por que será, né? E aí, o que é que eu fazia? Eu tinha atitudes extremamente autoritárias com ele. A nossa relação virou uma guerra. Nesse período dos 2 anos, eu pensava... Ele tem que saber quem manda nessa casa. Era esse o meu pensamento. E eu que mando, eu que sou a mãe. Então, ele vai ter que fazer o que eu tô dizendo. E era assim, meu sentimento era esse. E aí, você vê uma criança num Terrible 2 fazendo uma birra enfim, quando a gente estuda sobre isso hoje, existe informação, muita informação. A gente consegue entender que esse é um período que a criança está percebendo que ele é um sujeito, que ele tem vontades. Então, ele passa por situações de confusão emocional, é um sujeito que está passando por tudo isso. E por que a gente abraça um adulto, acolhe um adulto, uma adolescente que está passando por uma situação de confusão emocional e a gente não pode fazer isso com a criança? A gente tem que pegar aquela birra ali e mostrar quem é que manda, né? Então, eu trago essa situação para que vocês que estão nos ouvindo, né, entendam. Como eu identificar se eu sou um pai que que estou sendo autoritário, né? Eu vou identificar numa situação como essa. Eu pego meu filho e dou tipo assim, castigo ele na frente de todo mundo, porque eu estou preocupado com quem? Com quem é que eu estou preocupado? Quando eu castigo meu filho na frente de todo mundo, eu estou preocupado com a minha imagem como mãe. Eu estou preocupada com que as pessoas vão pensar que aquela criança é mal educada, que não dá educação, olha só o menino fazendo isso, se fosse meu filho. Então nossas é uma mãe preocupações... permissiva, né? Deixa um filho de 2 anos controlá-la. Né? E aí, quando eu me abaixo perto do meu filho, eu abraço ele, eu tento entender, eu acolho, eu estou preocupada com o meu filho, com a minha filha, entende? Então, aí é onde mora, talvez, a chave da gente identificar. Sempre que eu tiver um incômodo com relação ao que os meus filhos fazem, esse incômodo ele vem porque eu estou preocupada com a minha imagem como pai e mãe ou porque eu estou preocupada com eles. E aí a nossa atitude, ela muda imediatamente, ela é diferente. Porque se a gente for pensar no filho, a gente trata-o de maneira respeitosa, aí vem todas essas questões. A gente acolhe a nossa vulnerabilidade, porque nós como pais e mães podemos errar. Tá permitido. A gente não é perfeito, né, gente? A gente vai errar, né? Você tem uma certeza nessa vai que errar. a gente vai errar. Depois que eu a passei gente assiste This Is Us e fica depois... Gratuita. Meu Deus, por isso que eu sou bugado. E aí, eu queria concluir só dizendo isso, assim, que é importante que a gente se questione o tempo inteiro. E depois que eu passei realmente a perceber
a autoritária que morava em mim, eu passei a pedir desculpas também aos meus filhos. Isso é importante. Eu errei. Eu agi dessa maneira porque eu também fiquei brava. Eu também tenho dificuldade em controlar minhas emoções, filho. Então eu falei dessa maneira por isso. Quero te pedir desculpas. E aí a relação muda completamente. A gente continua sendo uma figura de autoridade, porém é isso, é autoridade. E não... Sem o autoritarismo. Né? Exatamente. Cara, mas isso é muito louco. Eu vou fazer uma confissão aqui agora. Muito confissão mesmo, porque... É muito doido esse negócio da expectativa que a gente tem dos outros e a gente projeta nos filhos. Cara, exatamente. E eu vejo isso... Primeiro tem o lance que a Laís falou da disciplina, né? Do tipo, ele não obedecer às outras pessoas acharem, que nem a Marcela falou, que você não é um bom pai, uma boa mãe, etc. Mas até nas coisas mais bestas, vou fazer uma confissão aqui, porque eu tenho certeza que alguém já viveu isso também. Quando você tá com outras pessoas, com seu filho, principalmente quando ele é bebê, e aí tem aqueles truques que você ensina pra ele, né? O truque clássico do tchauzinho, do manda beijo. Eu ensinei um pra ele agora, que é... Eu ensinei pro Luca agora, que é... Eu pergunto quem é o gatão do papai, aí ele faz assim com a mão, né? Pra dizer que é ele. Tem outro que a gente ensinou que é cadê a pança do Luca? Ele bate na barriga e tal, pra mostrar que puxou o pai e tudo mais. E, cara, como a gente se frustra com uma coisa tão besta como essa, quando a gente pede pra ele fazer pro vovô, pra vovó, pra outra pessoa, ele não faz. E aí você fica frustrado, tipo, cara, eles não vão conseguir ver o negócio. Vou achar tipo, que eu tô parece inventando. que eu não tenho... Não sei, é uma coisa besta que eu tô falando, até dá meio vergonha de falar, mas é uma coisa que a gente realmente tem essa expectativa, como se o filho fosse um cachorro, que eu vou mostrar que ele tá, ó, dá a patinha, rola, finge de morto e tal. Então, que na verdade não a pipoca faz quando eu mando. Então, aí, ó, a Jennifer é uma mãe que tem autoridade. Então, aí a gente projeta essa fraqueza nossa sobre o outro. Enfim, isso é muito doido, isso é uma confissão aqui, nada a ver. Mas o... Não, tem Nossa, eu tudo achei a ver. super válida, não é? Obrigado Com por me acolherem. certeza. Agora, ô E Marcelo... até porque a gente... Só um segundinho, Dani, complementando a Laís e o que você tá falando também. Essa expectativa a gente tá falando da relação de pais e filhos, que é uma relação muito próxima, mas a gente faz isso com todas as nossas relações, né? Como a Laís falou, se a gente for olhar pra nossa a motivação dos nossos incômodos, a gente vai ter muita noção de quanto de fato a gente tá preocupado com o bem-estar da pessoa e quanto de fato a gente tá querendo ser agradado. Né? E o princípio das relações que eu acho que a graça propõe pra gente é liberdade. Então, por exemplo, se o seu filhinho não quer dar tchauzinho, não dar beijo, né? Bater na pança, ele tem total direito de fazer isso, de não mandar e tá tudo bem, né? Exatamente. E tá tudo bem, porque naquele momento é o que ele não tá com vontade de fazer. Então eu acho que é um princípio, e isso que a Laís trouxe, é uma autoanálise que a gente precisa estar fazendo o tempo todo com a gente. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação, sabe? Isso Eu, como mãe de adolescente... chave. É muito chave. Eu, como mãe de adolescente, que o diga. Nossa. Isso sem contar... Mãe de adolescente, que medo. Eu falo que é um status, né? Mãe de adolescente. O Mexe Levi vai comigo. fazer 12, né? E esses dias eu escrevi um bilhetinho pra ele, coloquei você adolescente. Aí ele, mamãe, a melhor parte que eu achei foi que você me chamou de adolescente. Só que eu não quero aceitar essa realidade, mas só que temos, né? É bom, é o que tem pra hoje. Isso sem contar a competição que a gente trava, né? Então, quando você vê outras crianças na mesma idade que já estão andando, já estão falando, e o seu ainda não tá. E aí você projeta tudo isso no filho. Tipo, você começa a ter essa cobrança. Enfim, isso é muito doido. Eu tô fazendo uma consulta aqui com vocês. Eu posso falar uma coisa como filha pra vocês? Claro. Assim, eu vou falar uma experiência como filha, porque... A minha mãe é a pessoa mais autoritária que eu conheço na minha vida inteira. Não conheço ninguém mais autoritária que minha mãe. Autoritária mesmo, gente. Dada a definição aí, posso dizer com segurança. E eu sempre fui, desde criança, muito questionadora. E também, eu sempre fui assim, eu vou fazer o que você quer, se você me convencer pela razão. Se for pela emoção, ou se for pelo autoritarismo puro e simples, não vai rolar. E a gente viveu uma guerra, gente, dos 7 aos 16 anos. Porque ela achava que ela poderia me convencer pelo autoritarismo dela. Falava, você vai fazer isso porque eu quero. Eu falava, não vou fazer enquanto você não me explicar o porquê. E aí, foi isso dos 7 aos 16, 17 anos, até o dia que eu saí de casa.
Mas em algum momento eu percebo, quando eu tinha uns 14 anos, e meu pai sentou comigo e falou, a gente precisa conversar, eu preciso entender por que você é assim. E aí eu falei, pai, por quê? Eu penso, porque eu quero um motivo, porque eu quero uma explicação. Eles foram criados, é um ciclo, né? Eles foram criados com a premissa do autoritarismo na família dentro de casa. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos, minha mãe também. No interior da Bahia, família também muito autoritária. Fora a fatia geracional, Jennifer, só para te complementar, que é uma geração criada no regime militar, num período de ditadura militar no Brasil, que afeta completamente a forma de relação de pais e filhos. E isso acaba impactando também, né? São espelhos, né? Eles veem a sociedade agindo dessa forma, a família tem esse histórico, né? Então, isso é uma coisa muito presente, é uma coisa, inclusive, muito comum. Mas a minha relação com outras pessoas foi me mostrando que eu tinha um direito, eu tinha voz, eu tinha o direito de ouvir, de entender por que fazer. E daí eu tive essa conversa com ele, que foi uma conversa muito interessante, de falar pra ele, pai, eu só quero um motivo. Eu não quero fazer isso, eu não gosto disso, eu não quero comer isso porque eu não gosto. Eu não quero ir em tal lugar porque eu não gosto desse lugar. Eu não quero cumprimentar, abraçar tal pessoa porque eu não gosto dessa pessoa. Então, ele entender que eu sou um indivíduo, eu queria que ele entendesse isso. A minha mãe foi muito mais difícil. Né? Você queria respeito. Respeito, exatamente. Mas em algum momento, Marcela, ela entendeu, ela virou essa chave na cabeça dela. A gente hoje tem várias conversas sobre isso, sobre esse passado, né? E ela entendeu, e assim, hoje eu percebo que ela tem um sentimento muito, até assim, com um pouco de vergonha por se reconhecer essa mãe extremamente autoritária, nesse sentido, e de não ter me ouvido, de não permitir que eu falasse e argumentasse com ela. Ela só queria falar, faça isso, faça aquilo. Mas ela percebendo, algumas vezes ela soltava. Algumas vezes ela permitia essa conversa, né? Essa conversa acontecer. Eu tenho um irmão mais novo. Então, a minha irmã foi educada autoritarismo 100%. Eu tive essa quebra. O meu irmão foi totalmente diferente. Então, a gente vê... essas conversas são bem claras entre nós. A gente vê isso de forma bem clara mesmo. E como isso refletiu na nossa identidade. Ô Marcele, eu queria te fazer uma pergunta do cunho da saúde emocional. O que a Jennifer falou acaba sendo um testemunho, né? Do impacto que isso gera. Sim. E aí a minha pergunta é justamente sobre isso. Até que ponto, que tipo de consequência alguém que está ouvindo a gente pode trazer até hoje, que pode impactar na vida dela como um todo as travas do mindset da pessoa aí? São várias, né? Acho que a principal delas é a insegurança. Porque como essa criança não foi ensinada a pensar, como a Laís falou no começo, né? A ter uma consciência sobre os atos. Então, na fase adulta, ela se torna uma pessoa insegura porque ela não tem mais alguém para dizer aquilo que ela tem que fazer. E aí, o que eu faço agora? Por isso que, assim, a gente tá falando da família, mas isso impacta em várias áreas. Por exemplo, você como pastor, Dani. Quanto as pessoas que são lideradas de maneira religiosa, elas sempre estão em busca de saber o que pode e o que não pode, entendeu? Eu posso isso, pastor, eu posso fazer aquilo, eu posso usar isso, eu posso comer aquilo. Por quê? Porque não foi ensinada a pensar. Então ela é insegura, ela tem medo de errar, ela não tem consciência do que fazer. Então essa é uma consequência. Outra consequência que eu percebo muito é o vício de agradar pessoas. Então, como eu aprendi a ser assim, eu tô o tempo todo pensando que o que eu faço tem que agradar, ou não pode desagradar. Então, eu viro um reflexo do que as pessoas querem e esperam de mim. E quando eu não atendo essa expectativa das pessoas, eu me frustro, eu me sinto menor, eu me sinto inferior, eu me sinto com a baixa autoestima. Por quê? Porque na verdade, a palavra que a Jennifer usou, ela é fundamental. A pessoa fica com uma confusão de identidade, ela não sabe de fato quem ela é. Então, ela tem dificuldade de se posicionar no mundo, de se colocar no mundo, né? Então, são várias. Aqui já citei a insegurança, citei o vício de agradar pessoas. Outra coisa que eu falei? Autoestima. Agora já deu.
baixa autoestima. E personalidade, né? Fica. E identidade. Quem sou eu nesse mundo? Exatamente, uma crise de identidade. Eu não sei quem sou nesse mundo, não sei como eu me posiciono, eu preciso sempre que alguém valide, né? E aí aquilo que eu falei no começo, eu acho que talvez o principal de tudo é que a gente ensine os nossos filhos, já que a gente está falando de educação, que tudo que eles necessitam provém de Deus e tudo que eles necessitam Deus já proveu também. Então, eu não sou amado porque alguém fala A ou B de mim, eu sou amada porque eu sou filha de Deus. E eu nunca vou ter dúvida do amor de Deus por mim, nem dos meus pais por mim. E isso vai formando crianças que são seguras, que sabem quem são, que têm uma identidade afirmada. E aí elas começam a ter, como a gente falou, consciência para tomar suas próprias decisões, né? Porque é aquilo que a gente falou, você controla um filho até que idade? Até os 18, até enquanto tá dentro da sua casa? E depois? Ele vai saber como agir? Ou ele vai tentar fazer e quebrar todas as regras que você impôs e ele obedeceu de forma cega depois? Aí tudo aquilo que ele não podia fazer, ele quer fazer, entende? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e gere essa consciência também nos nossos filhos, né? Inclusive, tenha também para nós a consciência de que o nosso papel não é consertar os nossos filhos, né? E nem as pessoas que estão ao nosso redor. Nosso papel é caminhar com eles. Até tem um verso que tá aqui que a Laís colocou. O conselho bíblico pra gente ensine a criança no caminho, né? A gente às vezes fala só mostrar a direção por onde ela quer andar. É no caminho, você vai ensinando pra ela que você também é falível, que você também cai e que você tá em busca de ser mais parecido com aquilo que Deus é, e você vai ensinando assim seu filho, e assim vai gerando uma consciência de que eu não vou me conformar, outro verso que tá aqui que eu já vou usar, com Romanos 12:2, que eu não vou conformar com as coisas desse século, seja lá o militarismo que a gente viveu, ou talvez o permissionismo que a gente vive hoje, né? Eu não vou me conformar com essa mentalidade do mundo, mas eu vou permitir que a minha mente seja transformada, e a transformação sempre é de dentro para fora, não é de uma ordem que vem para mim, faça isso, não faça aquilo, não, é uma transformação de dentro para fora, que realmente faz com que eu entenda qual é a perfeita, agradável vontade de Deus e a viva, né, no meu cotidiano. Olha, eu não sei para quem tá ouvindo a gente aí no podcast, mas eu honestamente tô me sentindo meio que numa consulta aqui. Se fosse eu juro pra vocês que se fosse algum tempinho atrás, aí eu estaria meio emocionado até aqui. Nossa, a gente aprendeu muito hoje, tá cara. Tá sendo muito assim, parece que eu tô num divã aqui. Mas caminhando pra reta final, então, da nossa discussão. De que maneira essas relações, eu perguntei pra Marcele que consequências pode trazer na vida, né? De que maneira isso impacta também na nossa espiritualidade de maneira geral? Geralmente nos nossos podcasts aqui a gente discute como que a fé impacta algum elemento. Hoje a pergunta é o caminho inverso. Como que essa situação pode estar impactando a minha relação com Deus? E eu vou aproveitar para essas considerações, vocês já construírem como a consideração final de cada uma de vocês, tá bom? Como essas questões podem impactar a minha espiritualidade e como que eu posso então também, né, já resguardar a minha fé de todas essas coisas aí. Dani, eu tenho, e pessoal que está ouvindo aí, Marcele, Jenny, eu tenho refletido demais sobre isso, porque, de certa maneira, eu também fui criada num ambiente onde o autoritarismo estava ali, perpassando, e não de uma forma bruta, né? Porque existem várias formas de ser autoritários, inclusive as pessoas podem maquiar um autoritarismo com amor, e isso se torna muito mais prejudicial, né? E, enfim, eu reflito muito sobre isso e percebo inúmeras conexões, sabe? Da nossa criação autoritária com a nossa construção e jornada com Deus. A gente acaba, inclusive as igrejas ajudam em muitos aspectos a
como é que se diz? Validar essa ideia de um Deus autoritário, de um Deus que diz e você obedece. Então, eu acho que os malefícios, eles começam por aí, em torno da imagem de Deus que a gente tem. Porque a forma que os nossos pais nos amam e se relacionam conosco é uma construção para o jeito que nós vamos enxergar quem Deus é, né? A imagem de Deus que nós criamos. E aí a gente começa tendo essa imagem de que Deus é um Deus autoritário, de que você precisa obedecer, que não precisa questionar. Apenas obedeça, confie. E isso é tão prejudicial para a nossa construção, porque Deus, eu gosto muito de um texto, né, que eu vou citar aqui para vocês, de Isaías 1,18. Deus é o Deus que diz assim: venha e vamos refletir juntos, vinde, arrazoemos. Vamos conversar sobre os seus pecados, vamos conversar sobre sua vida. Então, Deus é um Deus que quer conversar com a gente. Ele não quer dizer, eu tô mandando e vocês que obedeçam. Mas a gente acaba construindo essas ideias equivocadas e isso nos afasta de Deus. A gente se torna inseguro para tomar nossas decisões quanto à nossa vida espiritual. A gente se torna... se sente culpado por tudo. Então a culpa está ali. Eu não vou me aproximar de Deus porque eu preciso ter uma imagem mais perfeita para chegar para Ele. Então são tantas coisas prejudiciais que oriundam aí dessa educação autoritária e que a gente precisa questionar, como a gente tá fazendo aqui. A gente precisa refletir para que nossos filhos e as futuras gerações construam uma relação com Deus mais saudável, porque a gente precisou desconstruir alguns conceitos para que a nossa relação se tornasse mais saudável com Deus, mais feliz, né? E que os nossos filhos possam não precisar, né, passar por essas situações. Então, para mim, é extremamente importante que a gente converse sobre isso. Um espaço de adoração é um espaço onde existe liberdade, é um espaço onde existe amor, é um espaço onde eu posso questionar. Deus é esse Deus. Então, se você teve uma família, se você teve uma professora, se você teve na sua vida situações e uma relação com o autoritarismo que te traumatizaram, lembra que Deus não é essa pessoa autoritária. Deus é um Deus próximo que quer se relacionar com a gente. Então, para mim, é isso. E deixo aqui minhas palavras finais. Já acabei. Deixo as meninas falarem agora. Eu amei suas palavras finais. Eu apenas quero dizer uma coisa que sempre me faz refletir muito sobre os ambientes onde eu vivo o meu cristianismo em conjunto, né? Eu acho que o autoritarismo nos impede de viver plenamente a experiência com Deus. Uhum. De ser algo genuíno da nossa alma. Então, em algum momento, se você se perceber, né, vazio, inalcançado, sozinho, cego num caminho, talvez você esteja sendo afetado pelo autoritarismo, né, de alguma forma. Deus não usa o autoritarismo, ele usa a autoridade dele. O temor tem essa relação de autoridade, né? Deus é um líder. Então, a Marcele falou sobre caminhar com as pessoas nessa questão do ensinamento, né? Eu vejo Deus caminhando comigo. Ele se coloca do nosso lado. Um ser autoritário não desce e senta com você, está com você, passa pela dificuldade com você. Então, Deus usa a sua autoridade e eu acho que essa autoridade tem essa relação extremamente plena, genuína, vulnerável, no sentido de entrega, de compromisso, e qualquer autoritarismo que estiver no meio dessa relação vai te impedir de realmente alcançar essa experiência genuína com ele. Então, eu acho que é isso. Minhas palavras finais. Muito bom, Jane. O que eu queria falar é que, assim, já está comprovado que a relação que a gente tem com Deus, a forma como a gente constrói essa nossa relação com Deus está muito ligada à forma como a gente construiu a nossa relação com os nossos pais, né? Principalmente com a figura paterna, mas a materna também. Eu acho que a junção dos dois, ela norteia muito da nossa relação com Deus. E como nós falamos aqui, acho que todos nós, de alguma forma, pegamos um regime de educação bem autoritário. E eu não sei você que está ouvindo, que está assistindo o podcast, hoje eu vivo um conflito muito grande de educação entre como educar a minha filha de forma diferente da que eu fui educada,
sem ser permissiva ao ponto dela não entender que como mãe eu tenho uma autoridade, não um autoritarismo. E muitas vezes nesse caminho eu confesso que eu me perdi. Não tenho tempo de contar minha experiência aqui agora. Mas o que eu queria trazer para nossa reflexão é que a gente precisa se permitir mesmo ser transformado por essa graça e transformar as nossas relações dessa maneira de permitir que a graça, a liberdade, a vulnerabilidade e o amor, eles estejam sempre presentes, inclusive o direito de errar. E de que quando errar, eu posso ser aceito, eu posso ser abraçado, eu tô junto, você errou, eu tô junto com você na consequência, eu tô junto com você vivendo esse erro e também vamos consertar, vamos caminhar junto, não de uma maneira punitiva, porque essa é a visão que muita gente tem de Deus, como um Deus que pune, não como um Deus que ama. E aí tem uma imagem que me vem muito à cabeça, sabe? O Deus punitivo, o Deus legalista, que não é o nosso Deus e não é o nosso Pai, é aquele que quando eu erro, eu penso em me esconder. Ixi, errei, deixa eu me esconder do meu Pai. E aí, o nosso Deus é um Deus eu errei, deixa eu correr para os braços do meu Pai. Então, eu acho que o desafio para a gente, enquanto cristãos e principalmente como pais, é criar esse tipo de relação com os nossos filhos. De que quando eles errem, eles saibam que eles não precisam fugir com medo da gente, eles podem vir, porque no nosso colo eles vão encontrar acolhimento, eles vão encontrar apoio e eles vão encontrar força para caminhar junto, para sofrer as consequências, mas também para prosseguir. E quero deixar rapidinho a dica de um livro que me ajuda muito, me ajudou e eu quero até depois desse papo reler, que chama Vida Familiar Transformada pela Graça, do Jeff Van Vonderen, que ele fala o seguinte: como desenvolver relacionamentos familiares marcados pela graça de Deus e criar filhos capazes, criativos e satisfeitos sem usar métodos legalistas e de manipulação. Então eu acho que é uma ótima indicação aí pra gente. Em 2019 eu participei de uma conferência no Rio de Janeiro de palestrantes, principalmente do exterior, falando muito sobre missão e missão urbana, esse contexto para a cidade, espiritualidade e assim por diante. E aí teve um palestrante que eu estava tentando resgatar o nome dele aqui, infelizmente eu não lembrei, mas se eu não me engano ele é presbiteriano, batista, alguma coisa assim, norte-americano, como eu falei, e ele estava fazendo uma palestra sobre a maneira como nós vemos Deus. E um conceito que eu acho que se encaixa muito, que a gente discutiu aqui, que ele diz assim: as experiências que nós temos de vida norteiam ou direcionam a forma que a gente vê Deus. E a forma que a gente vê Deus limita a nossa experiência com Deus. Então, na relação, até numa visão meio freudiana, ele coloca: se eu tive uma experiência de vida de ausência desse símbolo, da referência, etc., eu só consigo ver Deus como um Deus distante. Se eu tive uma experiência de um pai super amoroso e permissivo, eu só consigo ver Deus dessa maneira. E da mesma forma, se eu tive uma experiência de autoritarismo em casa, eu só consigo ver Deus como esse ditador. Então, muitas vezes, Deus, nós só conseguimos ver um vislumbre dele que está limitado àquilo que a gente viveu. O grande problema disso é que a gente corre esse risco cada vez mais de limitar Deus à nossa imagem e semelhança. Só que é uma coisa quase que mais forte do que a gente. Então, talvez, acho que a conclusão, depois dessa discussão que a gente teve, eu espero que tenha sido proveitoso para você, tanto quanto foi para mim, de nós conseguirmos entender que tudo que nós vemos de Deus é apenas um vislumbre. Deus é muito mais amplo, muito mais profundo, e Ele é capaz também de alargar o nosso ponto de vista dele. Basta a gente se colocar nas mãos dele e pedir que ele faça isso diariamente. Espero que tenha sido produtivo para você essa discussão. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!